em que se viu um homem de bigode vestido de mulher derramando shampoo e condicionador nos próprios cabelos, K levou algum tempo para perceber que o ator era o próprio Sunai Zain. Tal como fazia naquelas remotas casas de chá quando resolvia trazer algum alívio à sua plateia, pobre e irada, exclusivamente masculina, como uma catarse anticapitalista, ele brindou a plateia daquela noite com uma série de obscenidades, enquanto fingia enfiar o comprido tubo de shampoo no traseiro. Mais tarde, a mulher de Sunai, Funda Esser, fez uma paródia de um comercial de uma linguiça muito apreciada. Segurando um rolo de linguiça na mão de um jeito absolutamente lúbrico, ela perguntou, é um cavalo ou um jumento? E saiu correndo do palco antes de levar a coisa adiante. O Vural, o famoso goleiro dos anos 60, voltou ao palco para continuar o relato da vergonhosa partida de futebol de Istambul, quando os ingleses fizeram 11 gols, dando também vários pormenores da partida e dos casos de amor que tivera com famosas estrelas de cinema naquela época. O que ele ofereceu ao público foi uma coleção de prazeres masoquistas, dando-lhes uma oportunidade para sorrir da desgraça do tudo. Onde Deus não existe. Nessip descreve sua paisagem e K recita seu poema. 20 minutos depois, K passou pelo frio corredor e foi ao sanitário masculino, onde Nessip estava entre os homens voltados para os mictórios. Eles ficaram por algum tempo no final da fila para os gabinetes fechados à sua frente, agindo como se não se conhecessem. K aproveitou a oportunidade para admirar os frisos do teto alto, guirlandas de rosas e folhas. Quando chegou a vez deles, os dois entraram no mesmo gabinete. K notou que um velho desdentado os observava. Depois de aferrolhoar a porta por dentro, Nessip disse, eles não nos viram. Deu um abraço rápido, mas caloroso em K. Apoiando o pé numa pequena saliência da parede, ele ergueu o corpo, estendeu a mão e pegou vários envelopes que estavam em cima da caixa da descarga. De volta ao chão, soprou a poeira dos envelopes. Quando você entregar estas cartas a Cadife, quero que lhe diga só uma coisa, disse ele. E pensei um bocado sobre isso. A partir do momento em que ela ler as cartas, não alimentaria a esperança de ter nada com Cadife pelo resto de minha vida. Quero que lhe diga isso. Deixe isso bem claro para ela, para que ela entenda exatamente o que quero dizer. Se ela deve saber que você a ama no mesmo instante em que descobre que não há nenhuma esperança nesse amor, por que lhe contar, afinal de contas? Ao contrário de você, não tenho medo da vida nem de minhas paixões, disse Nessip. Temendo ter perturbado K, ele acrescentou, a única coisa que me interessa são estas cartas. Não consigo viver sem estar apaixonado por alguém ou por alguma coisa bela. Agora eu tenho de buscar o amor e a felicidade em outro lugar. Mas primeiro tenho de tirar Cadife de minha cabeça. Ele entregou as cartas a K. Posso lhe dizer a quem pretendo amar de todo o coração depois de Cadife? Quem? Perguntou K, colocando as cartas no bolso. Deus. Fale-me da paisagem que você vê. Primeiro abra essa janela. O cheiro aqui não está nada bom. K lutou com o ferrolho enferrujado até conseguir abrir a janela. Por um instante eles ficaram ali emudecidos, como se testemunhando um milagre, olhando a interminável torrente de flocos de neve deslizando na noite silenciosamente. Como é belo o universo, sussurrou Nessip. Em sua opinião, qual é a parte mais bela da vida? Perguntou K. Houve um silêncio. Toda ela, disse Nessip, como se estivesse revelando um segredo. Mas a vida não nos torna felizes? Nós é que fazemos isso. Não tem nada a ver com o universo nem com o seu Criador. Fale-me sobre a paisagem. Primeiro ponha a mão na minha testa e fale sobre o meu futuro, disse Nessip. Ele arregalou os olhos, um dos quais iria ser destruído 26 minutos depois, junto com o cérebro. Quero ter uma vida longa e plena, e sei que vão me acontecer muitas coisas maravilhosas, mas não sei o que estarei pensando daqui a 20 anos, e é isso que tenho curiosidade de saber. K apertou a palma da mão direita na testa lisa de Nessip. Oh, meu Deus! Num gracejo, ele afastou a mão como se tivesse tocado em algo muito quente. Tem um monte de coisas acontecendo aí dentro. Conte-me. Dentro de 20 anos, em outras palavras, quando você tiver 37 anos, você finalmente terá entendido que o mal do mundo, isto é, a pobreza e a ignorância dos pobres, e a esperteza e dissipação dos ricos, e toda a vulgaridade do mundo, toda a violência, toda a brutalidade, isto é, todas as coisas que nos enchem de culpa e nos fazem pensar em suicídio, decorrem do fato de todo mundo pensar igual, disse K. Portanto, da mesma forma que muitos neste lugar fizeram coisas idiotas e morreram a pretexto de salvar a decência, você descobrirá que, na verdade, você pode ser uma pessoa boa, ainda que dê a impressão de ser má e desavergonhada. Mas você saberá que isso pode ter terríveis consequências, porque o que sinto sob minhas mãos trêmulas é... O quê?
Você é muito brilhante e mesmo na sua idade sabe do que estou falando. É por isso que quero que você me conte antes. Contar o quê? Por que você se sente tão culpado pela miséria dos pobres? Sei que você sabe a razão, mas tem de dizer. Você está dizendo, ou não? Deus me defenda. Que vou deixar de acreditar em Deus, não é? É isso que está me dizendo? Disse Nessip. Se é isso que você está dizendo, eu preferiria morrer. Não vai acontecer da noite para o dia. Como aconteceu com o pobre homem do elevador, vai acontecer tão lentamente que você talvez nem note. E como sua morte vai ser muito lenta, tendo estado neste outro mundo por tanto tempo, vai ser igual ao bêbado que só se dá conta de que morreu depois de tomar hack além da conta. É assim que você é? Ká tirou a mão da testa de Nessip. Não, sou exatamente o contrário. Devo ter começado a acreditar em Deus anos atrás. Isso foi acontecendo lentamente e só notei quando cheguei a Kars. É por isso que estou tão feliz aqui e conseguindo escrever poemas novamente. Você parece mesmo muito feliz e muito sábio agora, disse Nessip. Por isso me pergunto se você pode responder a esta pergunta. Será que um ser humano pode realmente conhecer o futuro? E mesmo que possa, pode encontrar a paz convencendo-se de que conhece o futuro? Isso é perfeito para meu primeiro romance de ficção científica. Algumas pessoas conhecem o futuro, disse Ká. Cedar Bey, por exemplo, o dono da Gazeta da Cidade Fronteiriça, ele publicou a história desta noite com muita antecedência. Ká tirou seu exemplar do bolso e eles leram juntos. O espetáculo foi pontuado de palmas e aplausos entusiásticos. Deve ser isso que eles chamam de felicidade, disse Nessip. Nós poderíamos ser os poetas de nossa própria vida se ao menos pudéssemos primeiro escrever o que haveremos de ser, depois desfrutar das maravilhas que escrevemos. O jornal diz que você vai ler seu poema mais recente. Que poema é esse? Alguém bateu na porta do banheiro. Ká pediu a Nessip que lhe falasse rapidamente sobre a paisagem. Vou lhe dizer agora, disse Nessip, mas você vai ter de prometer não contar a mais ninguém. Eles não gostam que eu tenha relações amistosas com você. Não vou contar a ninguém, disse Ká. Conte-me o que você vê. Eu amo um bocado a Deus, disse Nessip num tom inquieto. Às vezes, quando me pergunto o que aconteceria se, Deus nos livre, Deus não existisse, às vezes faço isso sem nem ao menos querer. Aparece uma terrível paisagem diante de meus olhos. Sim, eu vejo essa paisagem à noite na escuridão pela janela. Lá fora, 2 muralhas brancas sem nenhuma abertura, altas como as de um castelo. Como 2 castelos de costas um para o outro. Existe apenas uma estreitíssima passagem entre eles que se estende na distância como uma estrada, e quando eu olho essa estrada, sou dominado pelo medo. A estrada onde Deus não existe é cheia de neve e de lama, como as de Kars, mas é toda roxa. Há algo no meio da estrada em que se lê pare, mas ainda assim não consigo deixar de olhar para o fim da estrada, para o lugar onde o mundo acaba. Bem no fim desse mundo, vejo uma árvore, uma última árvore, mas é nua e sem folhas. Então, como estou olhando para ela, ela fica de um vermelho vivo e se incendeia. É nesse ponto que começo a me sentir muito culpado por querer tanto saber se Deus existe ou não. Então, com a mesma rapidez, a árvore volta a ficar preta. Digo a mim mesmo que é melhor não olhar novamente, mas não consigo me conter. Olho novamente e a árvore do fim do mundo começa a se inflamar e torna-se rubra mais uma vez. Isso continua até de manhã. O que tem essa paisagem que o assusta tanto? Não posso deixar de pensar que é o diabo me fazendo acreditar que uma paisagem como essa poderia existir nesse mundo. Mas se consigo fazer alguma coisa surgir diante de meus olhos, a fonte deve ser minha própria imaginação, porque se existisse mesmo um lugar como esse na Terra, isso significaria que Deus nos livre, não existe. E como isso não pode ser verdade, a única explicação possível é que eu mesmo não acredito em Deus, e isso seria pior que a morte. Eu entendo, disse Ká. Procurei numa enciclopédia uma vez e lá diz que a palavra ateu vem do grego atos, mas atos não se refere a pessoas que não acreditam em Deus, refere-se a pessoas solitárias, a pessoas que os deuses abandonaram. Isso prova que as pessoas nunca podem ser de fato ateias, porque ainda que o quisessem, Deus nunca nos abandona aqui. Para se tornar um ateu, então primeiro você tem de se tornar um ocidental. Eu queria ser um ocidental e crente, disse Ká. Um homem pode ficar todas as noites rindo na casa de chá e jogando cartas com os amigos. Pode se divertir tanto com os colegas que não haja um só instante em que não estejam as gargalhadas. Pode passar todas as horas do dia batendo papo com seus amigos íntimos. Mas, se esse homem abandonou Deus, ainda assim ele vai ser o homem mais solitário do mundo. Deve servir de algum consolo ter um amor verdadeiro, disse Ká.
mas só se ela o amasse tanto quanto você a ama. Bateram de novo na porta, e Necipe abraçou K, beijou-o como uma criança em ambas as faces e saiu do banheiro. K deu uma olhada no homem que estava esperando, agora entrando apressado em outro banheiro. Ele pensou sobre a paisagem de Necipe. Ele se lembrava de sua descrição palavra por palavra, como se já se tratasse de um poema. E se ninguém chegasse de Porlock, ele tinha certeza de que logo estaria escrevendo esse poema em seu caderno. O homem de Porlock, em nossos últimos anos de escola, quando K e eu passávamos metade da noite conversando sobre literatura, esse era um de nossos assuntos preferidos. Qualquer pessoa que conheça um pouco de poesia inglesa haverá de se lembrar da nota no início do poema Kubla Khan, de Coleridge. Ele explica que a obra é um fragmento de um poema surgido de uma visão durante um sonho. O poeta adormecera depois de tomar remédio para uma doença. Na verdade, ele tomara ópio para se divertir. E vira, no mais profundo do sono, frases do livro que estava lendo antes de perder a consciência. Só que agora cada frase e cada objeto adquirira vida própria, numa magnífica paisagem de sonho para se tornar um poema. Já pensou um magnífico poema que se criou a si mesmo sem que o poeta tenha despendido nenhuma energia mental? E o mais espantoso é que quando Coleridge acordou, conseguiu se lembrar desse esplêndido poema, palavra por palavra. Ele pegou a pena, o tinteiro e algumas folhas de papel e começou a anotar cuidadosamente, verso após verso, como se lhes ditassem. Ele acabara de escrever a última linha do poema, tal qual o conhecemos hoje, quando bateram na porta. Ele se levantou para atender e era um homem de uma cidade vizinha, Porlock, que viera cobrar uma dívida. Depois de ter acertado as coisas com o homem, ele correu de volta à mesa, mas descobriu que esquecera o resto do poema, exceto por algumas palavras soltas e sua atmosfera geral. Como ninguém chegou de Porlock para quebrar sua concentração, K continuava com um poema claro em sua cabeça quando foi chamado ao palco. Ele era mais alto que todos os demais e também se destacava pelo casaco cinza trazido da Alemanha. A plateia estivera muito ruidosa, mas agora as pessoas faziam silêncio. Algumas delas, os estudantes indisciplinados, os desempregados, os islamitas rebeldes, ficaram em silêncio porque agora já não sabiam ao certo se deviam rir ou protestar. Os altos funcionários das primeiras filas, os homens que tinham seguido K durante todo o dia, o subprefeito, o subchefe de polícia e os professores, todos eles sabiam que K era um poeta. O esguio apresentador parecia enervado com o silêncio, então fez a K uma daquelas perguntas batidas de programas culturais da televisão. Quer dizer então que o senhor é poeta? Disse ele. O senhor escreve poemas. É difícil escrever poemas? Ao final dessa entrevista inepta, e toda vez que vejo a fita torço para conseguir esquecê-la, o público continuava sem saber se K achava difícil escrever poemas, mas sabia muito bem que ele acabara de chegar da Alemanha. O que você acha da nossa bela Cars? Depois de hesitar um pouco, K disse, muito bonita, muito pobre e muito triste. No fundo do salão, 2 estudantes da escola secundária religiosa desandaram a rir. Alguém gritou, sua alma é que é pobre. Encorajados por esse insulto, 6 ou 7 outros se levantaram e começaram a gritar. Alguns aparteavam K de forma impertinente. E vá saber o que os outros estavam dizendo. Muito depois dos acontecimentos em questão, durante a visita que eu próprio fiz a Kars, Turgut Bey me disse que quando Rand ouviu K dizer isso na televisão, começou a chorar. Na Alemanha, você representava a literatura turca, disse o apresentador, tentando seguir em frente. Por que ele não nos diz por que está aqui? Gritou alguém. Eu vim para cá porque estava desesperadamente infeliz, disse K. Estou muito mais feliz aqui. Por favor, agora ouçam. Vou ler meu poema. Por alguns instantes reinou a confusão. Então os gritos cessaram e K começou a falar. Apenas anos depois, quando tive em mãos o videotape daquela noite, consegui assistir à comovente performance do meu amigo. Era a primeira vez que eu o via ler um poema para um grande auditório. Ele andou um pouco com todo cuidado, como alguém que tivesse a cabeça cheia de ideias. Mas não havia a menor pretensão em sua postura. Afora 1 ou 2 ocasiões em que fez uma pausa como se não soubesse ao certo o que viria em seguida, ele recitou o poema até o fim sem nenhum problema. Quando Necipe percebeu que a descrição de K do lugar onde Deus não existe coincidia palavra por palavra com sua paisagem, levantou-se da cadeira. Mas ele não quebrou a concentração de K, que, àquela altura, descrevia o cair da neve. Houve um princípio de aplauso. Alguém do fundo levantou-se e gritou, e foi seguido por mais alguns. Era difícil saber se eles realmente reagiam ao poema ou simplesmente estavam entediados.
À exceção de uma fugaz aparição um pouco mais tarde, sua silhueta contra um pano de fundo verde, aquela foi a última imagem daquele que fora meu amigo por 27 anos. Minha Pátria ou Meu Manto, uma peça sobre uma jovem que queima seu manto. Depois que K terminou de ler seu poema, o apresentador fez uma mesura exagerada e, destacando cada palavra do título, anunciou o principal número do programa: Minha Pátria ou Meu Manto para a Cabeça. Das fileiras do meio e do fundo, onde estavam sentados os rapazes da escola secundária religiosa, vieram alguns gritos de protesto, 1 ou 2 assovios e muitas vaias. Alguns funcionários sentados nas primeiras filas bateram palmas. O resto do salão apinhado esperou para ver o que iria acontecer em seguida, com uma curiosidade mesclada de pavor, diga-se. Os leves esquetes que a trupe apresentara no começo da noite, as desavergonhadas paródias de Funda Esser de comerciais conhecidos, a despropositada dança do ventre, a impressão que ela dava ao lado de Zunai Zain de ser uma velha primeira-ministra acompanhada de seu marido corrupto, surpreendentemente pouco incomodaram, tendo sido bem recebidos mesmo entre os funcionários das primeiras filas. A maioria dos espectadores também iria apreciar o número seguinte, embora já estivessem fartos dos insultos e da interminável baderna provocada pelos estudantes da escola religiosa. Às vezes não se podia ouvir o que se dizia no palco, mas aquela peça terrivelmente ultrapassada, primitiva, de 20 minutos, tinha uma estrutura dramática tão clara que mesmo um surdo-mudo não teria a menor dificuldade em acompanhá-la. 1. Uma mulher envolta num manto preto azeviche vai andando na rua. Ela fala consigo mesma e pensa, alguma coisa a perturba. 2. A mulher tira o manto e proclama sua independência. Agora ela está sem manto e feliz. 3. A família da mulher, seu noivo, seus parentes e vários muçulmanos barbudos opõem-se à sua independência e exigem que ela coloque o manto. Diante disso, num acesso de raiva, ela o queima. 4. Os fanáticos religiosos barbudos e de rosário na mão, indignados com sua demonstração de independência, passam à agressão. 5. No momento em que eles a arrastam pelos cabelos para matá-la, os bravos soldados da República entram em cena e a salvam. De meados da década de 30 até os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, quando era conhecida como Minha Pátria ou Meu Manto, essa pequena peça era apresentada frequentemente em liceus e no salão de prefeituras de cidadezinhas por toda a Anatólia, e era muito popular entre funcionários públicos ansiosos por libertar as mulheres do manto e de outras formas de repressão religiosa. Mas depois da década de 50, quando o ardente patriotismo do período kermalista deu lugar a algo menos intenso, a peça foi esquecida. Quando, anos mais tarde, me encontrei num estúdio de som com Funda Esser, que interpretara a mulher naquela noite em Cars, ela me falou de seu grande orgulho de encarnar a mesma personagem que sua mãe interpretara no Liceu de Kütahya, em 1948, e de seu pesar pelo fato de que os acontecimentos que se seguiriam à apresentação negaram-lhe a possibilidade de experimentar a justa exaltação que sua mãe sentira. Embora arruinada pelas drogas, pelo cansaço e pelo medo, e embora seu rosto tivesse assumido aquele ar mortiço tão comum em atores, insisti para que me contasse exatamente o que se passara naquela noite. Como conversei com muitas outras testemunhas, agora sou capaz de contar o acontecido detalhadamente. A maioria dos habitantes de Kars que estavam no Teatro Nacional ficou chocada e perplexa com a minha primeira cena. Quando eles ouviram falar que o título da peça era Minha Pátria ou Meu Manto, achavam que devia ser uma referência à política atual, mas afora 1 ou 2 octogenários que se lembravam do original dos velhos tempos, ninguém esperava ver uma mulher de verdade no palco usando um manto. Quando viram, confundiram-no com um manto que se tornara o respeitado símbolo do Islã político. Enquanto olhavam aquela misteriosa mulher coberta, andando para cima e para baixo no palco, não ficou imediatamente claro para eles que a intenção era passar a ideia de que ela estava triste. Muitos na plateia a viram como orgulhosa, quase arrogante. Mesmo os funcionários, conhecidos por suas aptidões radicais a respeito das vestes religiosas, sentiram respeito por aquela mulher. Então, quando um estudante mais atento da escola secundária religiosa, adivinhando quem estava sob o manto, caiu na gargalhada e vaiou, provocou grande mal-estar nas primeiras filas. Na segunda cena, quando a mulher fez seu grande gesto de independência, lançando-se a uma pregação iluminista, enquanto tirava o manto, a plateia a princípio ficou aterrorizada. Mesmo os secularistas mais ocidentalizados do salão ficaram assustados à visão de seus próprios sonhos tornando-se realidade.
O medo que eles tinham dos militantes políticos islamitas era tão grande que havia muito tinham aceitado que sua cidade continuasse como sempre foi. Eu falei sonhos, mas nem dormindo podiam conceber o Estado obrigando as mulheres a tirar os mantos como o fizera nos primeiros anos da República. Eles estavam preparados para conviver com aquela prática, desde que os islamitas não usem de intimidação ou obriguem mulheres ocidentalizadas a usar mantos como vimos no Irã. Mas a verdade sobre essa história é a seguinte: todos aqueles kemalistas secularistas fervorosos das primeiras filas não eram kemalistas, coisa nenhuma. Eles eram covardes. Foi isso que Turgut Bey disse a K depois que tudo acabou. Não foram exatamente extremistas religiosos que se opuseram a que uma mulher descobrisse a cabeça. Todos os demais na sala temeram que aquele espetáculo enfurecesse os desempregados que assistiam à cena, para não falar da multidão de jovens que se agitava no salão. E então, quando um dos professores da primeira fila se levantou da cadeira para aplaudir Fundaezer no momento em que tirou o manto com elegância e determinação, um bando de jovens do fundo cobriu o pobre e infeliz professor de vaias. Note bem, segundo algumas testemunhas, o professor não estava tomando uma posição em favor da mulher moderna, mas antes sucumbindo a uma pasma admiração pelos braços roliços e por seu belo e legendário colo. De sua parte, os republicanos das primeiras filas também não estavam satisfeitos com a situação, tendo esperado que de sob o manto surgisse uma jovem aldeã de óculos, pura, zelosa, expressão radiante, ficaram muito frustrados ao notar tratar-se da lasciva praticante da dança do ventre, Fundaezer. Com isso, se queria dizer que só putas e imbecis descobrem a cabeça? Nesse caso era exatamente o que os islamitas vinham dizendo havia muito tempo. Vários que estavam sentados próximo ao subprefeito lembram de tê-lo ouvido gritar: "Isso está errado, está tudo errado", enquanto muitos outros juntavam-se ao coro, talvez para puxar o saco. Fundaezer seguia em frente. Ainda assim, muitas pessoas das primeiras filas, embora inquietas, continuavam a assistir com silenciosa aprovação ao discurso iluminista daquela jovem republicana secularista em defesa das liberdades que todos desejavam desfrutar. E, embora se ouvissem alguns protestos dos jovens da escola religiosa, ninguém se sentia intimidado por eles. Com certeza não o subprefeito, rodeado por outras autoridades que nada viam de atemorizante nas palhaçadas de uns poucos rapazes desmiolados da escola secundária religiosa. Na comitiva estava também Kazim Bey, o corajoso subchefe de polícia que, em seu tempo, tanto dificultara a vida do PKK curdo. Grande número de oficiais do exército em trajes civis, acompanhados de suas mulheres, o diretor do departamento de cadastros, acompanhado da esposa, 2 filhas, 4 filhos de terno e gravata e 3 sobrinhos, e o secretário municipal da cultura, cuja principal tarefa era apreender fitas proibidas de música curda e enviá-las a Ankara. Poderia ser dito que todas essas autoridades confiavam mesmo eram nos policiais à paisana, distribuídos por todo o salão, nos oficiais uniformizados enfileirados ao longo das paredes e nos soldados que, segundo lhes disseram, estavam de prontidão nos bastidores. A única coisa que os preocupava realmente era o fato de que o espetáculo estava sendo transmitido ao vivo pela televisão. Embora a transmissão fosse apenas local, os dignatários não conseguiam livrar-se da sensação de que toda Ankara, na verdade toda a Turquia, os estava observando. As pessoas gradas das primeiras filas, como todos os que se encontravam atrás delas, quase não conseguiam esquecer que as cenas representadas diante de seus olhos apareciam ao mesmo tempo na televisão. Só isso pode explicar por que as vulgaridades, as provocações políticas e as bobagens que eles testemunhavam pareciam à plateia mais elegantes e encantadoras do que na realidade eram. Alguns estavam tão preocupados em saber se as câmeras ainda estavam funcionando que ficavam virando a cabeça o tempo todo para se certificarem, como os do fundo, que ficavam o tempo todo acenando para as câmeras, e outros que de vez em quando exclamavam: "Oh meu Deus, estão me vendo na televisão." As pessoas da primeira fila achavam essa possibilidade tão desalentadora que mal conseguiam se mexer, ainda que estivessem no lugar mais isolado do salão. Quanto aos cidadãos que ficaram em casa, a primeira transmissão ao vivo não inspirava na maioria um desejo de ver a peça na tela. Antes, lhes despertava o desejo de estar no teatro, observando o trabalho da equipe de televisão. Àquela altura, Fundaezer, que já tinha tirado o manto, jogou-o como roupa para lavar, numa bacia de cobre. Então, ela o borrifou com gasolina, cuidadosamente, como se colocando algum produto de limpeza, e mergulhou a mão na bacia, como se mexendo para lavar. Por uma estranha coincidência, eles tinham posto gasolina numa garrafa vazia do sabão líquido Akif, uma marca muito apreciada pelas donas de casa de Kars à época. E foi por isso que todos da plateia, aliás todos em Kars, entenderam que a jovem libertária mudara de ideia. Vendo-a mergulhar as mãos na bacia, todos se descontraíram. "É assim que se faz", gritou alguém lá no fundo. "Esfregue bem para tirar toda essa sujeira."
Houve uma onda de gargalhadas que incomodou algumas autoridades das primeiras filas. Até aquela altura, todos no salão pensavam que estavam assistindo a uma mulher lavando roupas. "E onde é que está o homo?" gritou alguém. Era um dos rapazes da escola secundária religiosa. Embora sua algazarra estivesse começando a aborrecer algumas pessoas, ninguém estava muito furioso. A maior parte da plateia, inclusive os dignatários das primeiras filas, apenas torcia para que aquela peça datada, provocadora, do teatro jacobino terminasse sem maiores problemas. Muitos com quem conversei anos depois, do funcionário mais graduado ao mais pobre estudante curdo, disseram-me que a maioria dos habitantes de Kars presente ao Teatro Nacional tinha ido com o objetivo único de fugir do seu cotidiano por algumas horas e talvez se divertirem um pouco. Funda Ezer estava lavando sua roupa com o mesmo entusiasmo da feliz dona de casa dos comerciais. Como todas as donas de casa felizes, ela não tinha a mínima pressa. Mas quando chegou a hora de tirar o manto negro da bacia e sacudi-lo para tirar as dobras e pô-lo no varal, ela o desfraldou como uma bandeira diante da plateia. Enquanto todos ainda se entreolhavam, tentando entender o que estava acontecendo, ela tirou um isqueiro do bolso e ateou fogo num dos cantos do manto. Por um instante fez-se silêncio. Todos ouviram o som surdo da chama, quando o manto incendiado banhava todo o salão numa luz terrível. Muitos levantaram-se de um salto, aterrorizados. Mesmo os secularistas mais empedernidos ficaram abalados. Quando a mulher jogou o manto em chamas no palco, para muitos a primeira preocupação foi com as instalações do teatro, que já tinha 110 anos. As cortinas de veludo imundas e remendadas da época mais próspera da cidade pareciam correr o maior risco de se incendiarem, mas a maior fonte de preocupação foi, sem a menor dúvida, a percepção de que o problema estava apenas começando. Agora podia acontecer qualquer coisa. Entre os jovens religiosos do fundo ergueu-se um tremendo fragor de vaias, insultos e assobios raivosos. "Abaixo os inimigos da religião!" berrou um deles. "Abaixo os ateus! Abaixo os infiéis!" As primeiras filas ainda estavam em estado de choque, embora o professor corajoso se tivesse levantado novamente para gritar: "Fiquem em silêncio e assistam ao espetáculo." Ninguém lhe deu a mínima atenção. Quando ficou claro que os gritos e o coro das vaias não iam parar e que as coisas estavam ficando fora de controle, uma onda de pânico se espalhou no salão. O Dr. Nevzat, diretor da Secretaria de Saúde, foi o primeiro a se dirigir à saída. Ele foi seguido por seus filhos engravatados e de terno, sua filha com 2 tranças impecáveis e sua mulher, em seus melhores trajes, um vestido de crepe com todas as cores de um pavão. Sadiq Bey, um dos ricos industriais de couro dos bons velhos tempos que voltara para Kars para supervisionar um certo trabalho, e sua colega de escola primária, Sabit Bey, agora afiliada ao Partido do Povo, também se puseram de pé. K viu medo no rosto de todos das primeiras filas, mas sem saber o que fazer, continuou em sua cadeira. Seu maior temor era o de que, na confusão, esquecesse o poema, que por enquanto só tinha na memória, enquanto não o anotasse no caderno verde. Ao mesmo tempo, ele queria sair do teatro e ir ao encontro de Ipek. Naquele instante, Rekai Bey, gerente-geral da companhia telefônica, um gentleman respeitado em toda a Kars por sua erudição, abriu caminho para o palco cheio de fumaça. "Minha cara jovem", exclamou ele, "todos nós apreciamos sua homenagem aos ideais de Ataturk, mas agora basta. Veja, o público está perturbado. Corremos o risco de provocar um motim." Agora o manto tinha parado de queimar e Funda Ezer estava de pé, em meio à fumaça, recitando o mesmo monólogo que eu haveria de encontrar mais tarde numa publicação municipal de 1936 de Minha Pátria ou Meu Manto, passagem da qual o autor afirmou ter muito orgulho. 4 anos depois dos acontecimentos descritos neste livro, tive a oportunidade de conhecer o autor, àquela altura já com 92 anos, mas ainda bastante vigoroso. Durante nossa conversa, em que a maior parte de seu esforço concentrou-se em repreender seus netos ou bisnetos, desobedientes que não paravam quietos, ele ainda assim encontrou forças para me dizer o quanto lamentava o fato de que, de todas as suas obras, inclusive Ataturk Vem Aí, Ataturk para escolas secundárias e as lembranças que temos dele, Minha Pátria ou Meu Manto, é que seria esquecida. Ignorando seu revival em Kars, ou na verdade os acontecimentos que ela deflagrou, ele contou que durante a década de 30, essa peça tivera o mesmo efeito extraordinário, tanto sobre as jovens do liceu como sobre os altos funcionários do governo. Ela os comovera até as lágrimas e era aplaudida de pé onde quer que fosse apresentada. Mas agora ninguém conseguia ouvir nada em meio às vaias, insultos e assobios raivosos dos rapazes da escola secundária religiosa. Não obstante o silêncio carregado de culpa e de medo da frente da plateia, alguns conseguiam ouvir o que Funda Ezer estava dizendo, que quando a jovem furiosa arrancou o manto da cabeça, ela não estava simplesmente marcando uma posição sobre o povo ou sobre os trajes nacionais. Ela estava falando sobre nossa alma, porque o manto, o fez, o turbante e a cobertura para a cabeça eram símbolos da cegueira reacionária de nossa alma, da qual precisávamos nos libertar e correr a nos integrarmos às modernas nações do Ocidente.
Isso provocou um insulto nas últimas filas que a plateia ouviu com toda a clareza. Então por que não tirar toda a roupa e correr para a Europa completamente pelada? O comentário provocou gargalhadas, mesmo nas primeiras filas, e alguns aplausos de várias partes do auditório, mas os das primeiras filas estavam realmente desconcertados e assustados. Como muitos outros, naquele instante, K resolveu levantar-se. Àquela altura, o barulho vinha de todas as bocas e a gritaria continuava no fundo do salão.